encontro com o autor de hoje, eu vou conversar com o defensor público, especialista em Direito Constitucional, mestre e doutorando em Direito do Estado pela USP, Marco Antônio Corrêa Monteiro. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito Interno. Olá, Marco Antônio, bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado, eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui no seu programa. Obrigada. Eu queria começar a nossa conversa te perguntando por que você decidiu escrever sobre este assunto. Bom, em primeiro lugar, por dizer respeito por tratar de direitos humanos do trabalho, né? Independentemente do local, da época, falar sobre direitos humanos é sempre muito importante. E num segundo momento, porque esse que diz respeito à relação entre o direito interno brasileiro e os tratados de direitos internacionais, sofreu uma modificação recente na emenda 45 de 2004. Então, um assunto que por si só já é muito importante, por dizer respeito a direitos humanos, nesse ponto especificamente ganhou fôlego em razão de uma alteração recente dada na nossa Constituição. Então, basicamente por esses dois motivos, né? No começo da obra, você fala sobre os fundamentos dos tratados. No que tange as relações entre direito interno e direito internacional. E você analisa dois modelos. Fala um pouco sobre isso e explica para a gente que modelos são esses. São dois modelos que são tratados pela doutrina de relacionamento entre direito interno e direito internacional. Não só com relação ao direito brasileiro. Isso daí diz respeito a um estudo mais genérico dessas relações. De um lado, o modelo monista e de outro lado, o modelo dualista. Eu sei que nós podemos encontrar por aí muitos autores dizendo que essa dicotomia é superada, que ela não condiz com a realidade, mas, na verdade, observando a forma pela qual a República Federativa Brasileira, a Federativa do Brasil, trata do assunto e outros estados estrangeiros, a gente pode observar que essa dicotomia ainda se faz muito presente. E como ela diz respeito aos fundamentos desse relacionamento, e quando se vai falar em incorporação de tratados internacionais, é importante se ter em mente esses conceitos básicos, essas ideias iniciais desse relacionamento entre direito interno e direito internacional, para depois descer a especificidades, descer a forma pela qual a Constituição da República Federativa do Brasil trata do assunto, trazer elementos de direito estrangeiro, mas o ponto de partida tem que ser esse. E, basicamente, em poucas palavras, trazendo essa distinção, o modelo dualista enxerga ordens jurídicas distintas, direitos internos e o direito internacional. Uhum. Por outro lado, o modelo monista enxerga como uma ordem só, uma ordem global só. Observando tanto o direito brasileiro quanto o direito estrangeiro, nós enxergamos, sim, realidades distintas, mas elas se comunicam. Então, talvez uma ideia, que no meu entender pode ser um pouco equivocada desse relacionamento, é dizer que essa teoria, esse modelo dualista, enxerga duas ordens distintas, incomunicáveis entre si. Isso não é verdade. Uhum. Então, o que eu pretendo trazer, o que eu pretendi trazer no texto, foi analisar os fundamentos desses dois modelos e tentar fazer uma adequação deles à nossa realidade atual, ao mundo atual. E partindo então desses dois modelos, trazer uma análise dos dispositivos específicos da nossa Constituição de 88 e aí falar de modo mais específico, mais aprofundado do assunto. Mas, repito, não está superada essa discussão, pelo contrário, ela é muito rica e ela tem que sim ser adaptada à nossa realidade atual, ela não pode ser esquecida. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre essa discussão. Eu queria também falar sobre os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais, mas esses assuntos podem ficar para o próximo bloco? Com certeza. Obrigado. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com Iluminuras. Hoje, no encontro com o autor, eu estou conversando com o defensor público, especialista em Direito Constitucional, mestre e doutorando em Direito do Estado pela USP, Marco Antônio Corrêa Monteiro. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito Interno. Marco Antônio, eu sei que são muitos, mas eu queria que você falasse um pouco sobre os princípios que regem o Brasil com relação às nossas relações internacionais. Bom, esses princípios eles são trazidos num primeiro momento pela própria Constituição. São vários,
Mas com relação a esse tema específico da relação entre direito interno e direito internacional, basicamente os dois que são mais tratados pela doutrina e pela jurisprudência são, de um lado, a soberania e do outro, a prevalência dos direitos humanos. E normalmente esses princípios são colocados em confronto, como se necessariamente o exercício do poder soberano levasse a uma afronta aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Nós sabemos que não necessariamente é assim. O que tem que existir, isso que eu proponho, uma leitura, essa leitura que eu proponho no trabalho, é uma interpretação harmônica entre esses dois princípios. Então, o Estado soberano, o Estado brasileiro, na medida em que está inserido nas relações internacionais e tem um compromisso com os outros estados e com o seu próprio povo de prevalência, de obediência, de efetivação dos seus direitos fundamentais, ele vai exercer, ele deve exercer esse poder soberano nesse sentido. Aliás, é esse um dos outros elementos do próprio conceito de Estado, que é o elemento denominado de finalidade. A finalidade tem que ser o bem comum. Então, o que eu proponho, a ideia que eu proponho é exatamente essa, de conciliar, de harmonizar esses dois princípios que regem, que obrigatoriamente regem as relações do Brasil, as relações internacionais, que de um lado a soberania e do outro a prevalência dos direitos humanos, né? E, Marco Antônio, qual a distinção entre procedimento de celebração e procedimento de incorporação de tratados internacionais? Esse é um aspecto interessante. É importante nós termos bem clara essa distinção, porque quando se fala em incorporação de tratados internacionais, o que se propõe, a ideia que se traz, é que se traga um ato normativo produzido no âmbito das relações internacionais, do direito internacional, para ter aplicação interna. Aí, nesse ponto, é uma daquelas readaptações do modelo dualista que não se concebia anteriormente. Tá. Então, parte-se da ideia de que tem que se trazer um ato normativo internacional para aplicação interna. Só que esse raciocínio pressupõe o quê? A existência de um ato normativo de direito internacional perfeito, um ato normativo realizado. Então, num primeiro momento, o que existe é um procedimento de celebração, porque no cenário internacional, aqueles que, na maioria das vezes, com maior força, concorrem para a elaboração desses atos, são os próprios estados no exercício de sua soberania. Então, as maneiras de elaboração são as mais diversas, né? Os estados, então, se reúnem, discutem os termos de um ato normativo de direito internacional. Essa discussão acaba finalizando com um texto. Esse texto é assinado e essa é uma das principais características da assinatura. Uma das principais características é essa de finalização desse texto, desse ato normativo de direito internacional. Uhum. E uma segunda consequência é um comprometimento do Estado de submeter esse ato de direito internacional para suas instâncias internas. Então, num primeiro momento, então, existe esse procedimento de celebração, que é todo esse percurso que tem que ser percorrido para a elaboração do ato. Uhum. E uma vez ele é elaborado, ele tem que ser trazido para o direito interno. Aí entra o procedimento de incorporação daquilo que já foi realizado. Agora, o cerne da sua obra está na discussão do posicionamento hierárquico dos tratados internacionais. Por que esse assunto gera polêmica e até discussões junto à doutrina e até a julgamentos do próprio Supremo Tribunal Federal? Esse é um assunto que, na história recente brasileira, sempre causou polêmica, sempre causou discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Tanto é que essa emenda 45, a introdução do artigo 5º, parágrafo 3º, tentou pôr fim a essa discussão. O que, infelizmente, não aconteceu. Muito em razão da perda dessa oportunidade de se resolver o problema por completo. Porque após a introdução do parágrafo 3º ao artigo 5º, persiste a discussão com relação àqueles tratados que já haviam sido incorporados. Então a doutrina continua discutindo com relação aos tratados anteriores. Tanto é que a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal e, de fato, nós tivemos um avanço enorme na jurisprudência do Supremo, que inclusive revogou súmula proibindo a prisão civil do depositário infiel. Essa é uma das principais questões, principalmente em razão de um artigo lá da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Mas, apesar de ter resolvido essa questão civil, analisando-se lá os votos nos ministros naquela discussão específica,
isso é muito comum acontecer, porque a discussão do Supremo sempre é muito rica, analisando-se os votos, pode-se perceber que o fundamento dessas decisões, entre eles a posição hierárquica dos tratados de direitos humanos no Brasil, com relação a esse assunto não houve consenso. Então, se houve decisão consensual a respeito da revogação da súmula, proibição da prisão civil do depositário, vendo lá os fundamentos da decisão, não houve consenso com relação a um deles, que diz especificamente com relação à posição dos tratados. Como você disse, esse assunto não se esgota, não é? Não. A emenda tentou resolver o problema, mas com relação aos tratados anteriores, a dúvida persiste, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Marco Antônio, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Obrigado, eu agradeço o convite mais uma vez. Agradeço bastante, foi uma honra participar do programa. Obrigado. Obrigada.